Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar um assunto muito importante. Nós vamos falar de vetores. Muito bem, na verdade nós vamos falar de variáveis compostas homogêneas. Meu Deus, o que é isso? Calma, a gente chega lá. Antes de falar dessas variáveis, de vetores, eu gostaria de começar olhando para um algoritmo, para um problema. Vamos lá. Como é que será que a gente pode resolver o seguinte problema? Eu quero calcular a média de 10 alunos de uma disciplina, e aonde esses alunos eles vão ter nota entre 0 e 10. Pois bem, está aí o nosso algoritmo, que nada mais é do que uma réplica, uma cópia de um algoritmo que a gente escreveu numa aula passada. Vejamos, ali a gente está declarando uma variável nota. A gente tem a soma das notas e a média das notas, três variáveis do tipo real. Nós temos uma variável chamada contador, porque nós vamos utilizar uma repetição do tipo para. São 10 alunos, lembram-se do para? Então eu vou colocar lá, para contador de 1 até 10, são 10 alunos que eu estou lendo. Passo 1, aumentando o contador de 1 em 1, faça, leia a nota. E, na medida que eu vou lendo a nota, o que eu faço? Eu coloco essa nota dentro da soma das notas. Reparem ali, antes da repetição, soma das notas está guardando 0. E dentro da repetição, eu faço a soma das notas vai ser o que está na soma, mais a nota que eu acabei de ler. E, finalmente, depois da repetição, o que a gente faz? Para calcular a média, nós pegamos a soma das notas e dividimos por 10. Em seguida, nós mostramos qual é essa média, ok? Nós já fizemos esse programa numa aula passada. Mas e se o problema fosse um pouco maior? Por exemplo, se eu quisesse calcular a média das notas e depois, vejam só, calcular a quantidade de alunos que obtiveram uma nota maior que a média. Será que a gente consegue? Vamos lá. Primeira solução para a gente resolver esse problema, uma primeira ideia. Nós poderíamos tentar fazer o quê? Complementar a solução anterior. Ora, nós já temos toda a parte até a média. O que a gente precisa fazer é escrever um pouquinho mais para descobrir quantos alunos têm a nota maior que a média. Perfeito? Mas vamos lá. Vamos lembrar que naquela solução a gente não está guardando as notas que a gente leu. Então é necessário pedir as notas 2 vezes. Por quê? Porque na primeira vez, que é o que a gente fez no algoritmo, a gente soma as notas para calcular a média. Ok, já fizemos isso. Mas na segunda vez, nós precisamos pedir novamente as notas para verificar se a nota é maior que a média. Vamos olhar para essa solução? Vejam lá, nós temos lá o nosso algoritmo, que o objetivo dele é calcular a média das notas. E nós declaramos ali as nossas variáveis, nota, a soma das notas, a média das notas, ok? Temos a nossa variável contador, que vai ser utilizada na repetição para, ok? E uma variável número de notas maior que a média, perfeito? Ali embaixo vocês vão ver, é uma repetição daquele código que a gente acabou de ver. Temos ali a repetição para, que faz a leitura das notas e vai somando essas notas, logo em seguida a gente calcula a média das notas. E aí vem o que a gente fez a mais. E o que a gente fez a mais? Vamos lá, tem uma repetição para, de novo, aonde a gente vai ler novamente as 10 notas. Então a gente tem lá, para contador de 1 até 10, passo 1, ou seja, contador aumentando de 1 em 1, faça, leia a nota. Ok, peguei a nota e agora eu faço a pergunta. Se a nota for maior do que a média das notas, então o que eu faço? A minha variável que está contando o número de notas maior que a média, eu aumento 1, ok? Essa minha variável é um tipo de contador. Então, se o se é verdadeiro, a minha variável incrementa em 1, ok? E no fim da repetição, o que eu vou ter?
na minha variável número de notas maior que a média, eu vou ter exatamente a quantidade de notas maior que a média. Perfeito? Será que essa solução funciona? Vamos analisar. Olha lá, na nossa primeira solução, que é essa que a gente apresentou, nós não guardamos as notas lidas. Então, nós precisamos pedir essas notas duas vezes. Na primeira vez, nós somamos a nota para calcular a média. Perfeito. E na segunda vez que nós pedimos as notas, nós verificamos se aquela nota lida é maior que a média. Tudo bem. A gente pode olhar para esse algoritmo e dizer, ele funciona. Só tem um problema. Se a pessoa que está rodando o programa não fornecer as mesmas notas nas duas operações de leitura, o que vai acontecer? O programa não vai ser confiável. Ele vai mostrar um resultado incorreto, ok? E o problema dessa primeira solução é, nós estamos lendo as notas duas vezes e não necessariamente o nosso usuário vai digitar as notas do mesmo jeito, ok? Essa solução então não é confiável. Pois bem, vamos então olhar para uma segunda solução. E nessa segunda solução, nós vamos trabalhar com o problema da primeira. O problema da primeira solução é que a gente não estava guardando as notas lidas. Se a gente estivesse guardando, a gente não precisaria pedir duas vezes essas notas, concordam? Então, nessa segunda solução, nós vamos guardar as notas, perfeito? Então, nós vamos pedir essas notas uma única vez, tá? Porque nós vamos guardar essa nota. Guardei a nota, calculo a média. Já tenho as notas, verifico se qual nota é maior do que a média. Será que essa solução é melhor? Será que ela resolve? Vamos ver? Estamos aqui com o nosso algoritmo. Vejam lá, estou declarando as variáveis, a soma das notas, a média das notas. São 10 notas que eu tenho que ler, não é? Então, eu estou declarando agora as variáveis nota 1, nota 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Já comecei a perceber um probleminha aqui, professor. Perfeito. Temos uma variável que vai guardar o número de notas maior que a média. Vamos lá, como é que a gente pede as notas? Primeiro, começamos lá, a soma das notas é igual a 0, ok? Recebe 0. E aí o que eu faço? Leio a nota 1, depois tem outro comando para ler a nota 2, tem outro comando para ler a nota 3, outro para ler, até ler a nota 10. Tenho 10 comandos leia. Um para cada nota. E além disso, cada vez que eu leio uma nota, eu faço a soma das notas, recebe a soma das notas mais a nota que eu li. Então, mais nota 1, mais nota 2, mais nota 3. Opa, o programa está crescendo bastante. Vamos continuar. Como é que é a soma das notas? Ora, eu somo nota 1 mais nota 2 mais nota 3 até nota 10, ok? E para calcular a média, eu pego essa soma e divido por 10. Mas funciona, ok? Vamos lá. E para verificar quantos alunos têm a nota maior que a média, o que eu faço? Vamos lá. Número de notas maior que a média é 0. E aí? Eu tenho que fazer um se para cada nota. Então eu tenho que perguntar, se a nota 1 for maior do que a média, então número de notas maior que a média, eu incremento em 1. Se a nota 2 for maior do que a média, então número de notas maior que a média, incrementa em 1. E eu tenho que fazer isso para cada uma das notas. Nota 1, nota 2, nota 3, até nota 10. O código cresceu bastante. E aí lá no final eu mostro o número de notas maior que a média. Reparem, o programa ficou tão grande que eu nem consegui colocar ali o comentário dizendo o que faz o algoritmo, senão não caberia na minha tela. E olha que eu ainda coloquei em alguns pontos 3 pontinhos ali para dizer, olha, leia a nota 2, né? E continua fazendo isso.
né, para ler várias notas. Reparem que eu até omiti pedaços do código para conseguir caber aí nos nossos slides. Então vamos analisar a segunda solução. Na segunda solução, nós guardamos as notas lidas em variáveis. Nós só precisamos pedir as notas uma única vez. Ok, acabei com o problema de pedir as notas 2 vezes. Mas tem um problema. Para conseguir guardar as notas, eu precisei declarar 10 variáveis. E o problema maior aí que eu vejo é que, como são 10 variáveis diferentes, nós não podemos mais usar uma repetição para ler as notas. Ou seja, eu tenho que ter 10 comandos leia, eu tenho que ter 10 comandos se para verificar se é maior do que a média. Perfeito? E aí, imaginem essa solução se eu tivesse 50 alunos. Se eu tivesse 50 alunos, se eu quisesse ler 50 notas, eu ia precisar de 50 variáveis. Meu Deus! Então pensem que a gente teria 50 comandos leia, 50 comandos se. Muito bem, a conclusão a que a gente chega é que essa solução, ela resolve o problema, ok? Funciona, só que ela não reflete uma boa prática de programação. Será que existe aí uma solução melhor? Muito bem. A resposta para essa pergunta é: vamos ver um outro recurso da linguagem que possa nos ajudar. E esse recurso são as variáveis compostas homogêneas. O que são essas variáveis? Nós aprendemos que uma variável, ela armazena, ela guarda um valor. Lembram disso? Perfeito, vamos estender essa ideia. Vamos pensar agora em uma variável que possa armazenar não um, mas vários valores, ok? Uma única variável armazenando vários valores. E vamos imaginar que todos esses valores ele tem o mesmo tipo de dados, pode ser inteiro, real, ok? Tudo bem, e como que eu vou diferenciar um valor do outro? Ora, eu vou identificar, referenciar esses valores pela posição nesse conjunto. Vamos chamar essa posição de índice, ok? Vamos dar como exemplo a nossa variável notas. Se a nossa variável notas ela pudesse armazenar, por exemplo, 10 valores, vocês teriam uma coisa como essa que vocês estão observando aí na tela, ok? 10 valores, esses valores correspondem aos valores armazenados na minha variável notas. E reparem, eu tenho um valor que eu posso dizer que ele está armazenado na posição 0, tem um valor na posição 1, 2, 3, 4, até a posição 9. Importante, pessoal, o primeiro valor, ele não está na posição 1, ele está na posição 0. Então, se a minha variável armazena 10 valores, ok? As posições aonde estão armazenados os valores são de 0 a 9, ok? Vamos agora, então, dar uma olhada no conceito, nesse nome, variáveis compostas homogêneas unidimensionais. Meu Deus, o que é isso? Vamos ver. Variável, nós sabemos que é uma caixinha que a gente usa para armazenar um valor. Mas se a gente diz que uma variável é composta, nós estamos dizendo que ela armazena vários valores, ok? Composto, vários valores. Homogênea quer dizer que todos os valores eles têm o mesmo tipo de dados. Por exemplo, pode ser inteiro, pode ser real, ok? E unidimensional significa que a posição de um valor ela vai ser dada por um único índice, uma posição no conjunto. Espera aí, vamos olhar outros tipos de variáveis compostas para ficar mais claro a questão da unidimensional. Pois bem, as variáveis que têm somente um índice para referenciar um valor, aquelas que eu uso uma única posição para referenciar um valor, eu vou chamar de vetores.
E lá da matemática, vocês conhecem uma outra variável que eu poderia utilizar para referenciar um valor usando duas posições, as matrizes. Ora, um elemento de uma matriz, eu identifico ele pela linha e coluna. São dois índices ou duas posições que eu tenho que especificar para encontrar o elemento. Pois bem, o vetor é um tipo mais simples de matriz. Tá joia? É um tipo de matriz, por exemplo, que tem uma única linha e várias colunas, ok? Para simplificar, nós usamos um único identificador, que é a posição, para referenciar um elemento do vetor. Pois bem, e como a gente declara um vetor? Usando essa sintaxe que vocês estão vendo aí na tela. O tipo de dados, o nome. Reparem, até aqui é igualzinho a declaração de uma variável. O que muda é que você vai colocar ali, entre colchetes, o número de elementos do vetor. Então, se eu quiser declarar uma variável notas, tá joia? Como uma variável, um vetor do tipo real, que guarda 10 elementos do tipo real, ora, eu escrevo real notas, como se eu estivesse declarando uma variável do tipo real, e coloco entre colchetes 10 para dizer que ali eu vou armazenar 10 valores, certo? E como eu referencio um elemento do vetor? É simples também. Eu uso o nome da minha variável, ou vetor, tá? E entre colchetes eu especifico a posição. Como, por exemplo, notas colchete 3, eu estou me referindo ao quarto elemento do vetor. Para o nosso exemplo de notas, vamos lá. Como é que eu declararia a minha variável notas contendo 10 elementos? Real notas entre colchetes 10. Estou mostrando ali na tela a representação dessa minha variável notas. Reparem, os valores, são 10 valores ali nas caixinhas azuis, tá? E os índices, que são as posições que eu uso para referenciar esses valores. Então, olha lá, nota índice 0, ou seja, qual valor está armazenado na posição 0? 6. Então, nota índice 0 é 6. Notas índice 2 é quanto? Olha lá, na posição 2 é 9. Notas índice 7, qual é o valor que está armazenado ali? 4,7, ok? Importante aqui, pessoal, olha que legal. Nós podemos, reparem que os valores a gente referencia pela posição. E como estamos referenciando pela posição, a gente pode, e geralmente usa-se um comando para referenciar cada elemento do vetor. Reparem, o índice do meu vetor varia de 0 a 9. Então, se eu escrever um para, dizendo que esse índice varia de 0 a 9, eu consigo referenciar dentro de um loop, dentro de uma repetição, todos os elementos do vetor. Vamos então escrever um programa? Ok, nosso primeiro programa é: eu quero declarar e preencher todas as posições de um vetor. Esse vetor vai ter o tamanho 7, ok? E eu quero guardar o valor 2 nessas posições. E depois eu quero mostrar os elementos desse vetor, ok? A nossa abordagem então vai ser: eu primeiro vou declarar um vetor, e nesse vetor eu vou dizer que ele pode armazenar 7 valores, ok? Segundo passo, eu vou guardar o valor 2 em cada posição do vetor. E terceiro passo, eu vou imprimir os elementos do vetor. Vamos lá? Temos aqui então o calango aberto, né? O nosso problema está ali especificado no objetivo, preencher todas as posições do vetor de tamanho 7. Vamos declarar o vetor, ok? A gente declara o vetor com 7 elementos, certo? Agora nós vamos declarar uma variável que vai servir como contador para a nossa repetição, para o nosso comando para. Dessa vez eu vou chamar essa variável de i. I, simplificação de índice, ok? Para varrer, olha, reparem, o índice, a posição dos elementos do vetor varia de 0 até quanto?
6, pessoal. O vetor tem tamanho 7, então meu índice vai variar de 0 até 6, incrementando de 1 em 1. Reparem o meu para. Eu estou usando o i para referenciar as posições do vetor. Então o que eu faço? Para ir de 0 até 7, eu faço na posição i do vetor, eu guardo 2, certo? Então o vetor na posição 0 recebe 2, na posição 1 recebe 2 e por aí em diante, tá bom? E por fim, para imprimir os elementos do vetor, o que eu faço? Eu também escrevo um para, e o i variando de 0 até 6, que é a última posição do vetor, tá joia? E aí o que eu vou fazer? Eu vou mandar escrever ali o elemento que está na posição i, tá joia? E vou dizer também, pedir para mostrar, né? Eu estou mostrando aí, na verdade, a posição i e o elemento do vetor que está na posição i. Perfeito? Está aí o nosso programinha. Reparem, nós estamos usando repetições para percorrer os elementos do vetor. Simplificou bastante, não? Olha lá a execução do programa, estamos rodando e vocês podem observar aí que em cada posição do vetor nós estamos armazenando o valor 2. Muito bem, está aqui o nosso algoritmo, né? Sendo mostrado no slide, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês para a estrutura de repetição. Reparem, eu consegui declarar uma variável para armazenar 10 valores e essa minha variável eu consegui solicitar os valores para ela usando o comando para, uma repetição. E também consegui mostrar todos os valores armazenados nela usando o para. Se o meu vetor tivesse 50 elementos, horas, eu só tinha que mudar ali o intervalo de indexação do meu para. E o código seria igualzinho a esse aí. Muito bem, vamos executar passo a passo esse programa para entender melhor? Vamos lá. Estamos aqui com o algoritmo pronto, ok? E vamos agora iniciar a execução passo a passo para ver o que está acontecendo, que valores estão armazenados dentro de cada uma das variáveis. Vamos lá. Iniciando o nosso programa, o nosso algoritmo. A gente clica lá no botão de executar, ok. Primeira linha, ele diz, olha, estou declarando uma variável vetor que tem o tipo inteiro e 7 elementos. Reparem lá no cantinho direito, declarou a variável, declarou uma variável i. Vejam, o que tem dentro do vetor não tem nada, porque nós não lemos nada, ok? Agora i vale 0, estou lendo o elemento que está na posição 0. Então, olha lá. Reparem, na posição 0 do vetor, guardou-se 2. Agora i vale 1, então o vetor índice 1 recebeu 2. No passo seguinte da repetição, o i vale 3. E aí, reparem, vetor na posição 3 passa a guardar 2. E aí a gente pode continuar executando a nossa repetição, tá joia? Então, para a posição de 0 até 6, ele guardou o valor 2. Reparem, olhem lá, cada posição do vetor está guardando o valor 2. Nós agora vamos para uma repetição, onde vai mostrar cada elemento. Então, i valendo 0, ele mostra vetor índice 0. I valendo 1, mostra vetor índice 1. E aí por diante vocês vão vendo os elementos do vetor sendo impressos na tela. Perfeito? Execução passo a passo. Tentem simular, tentem fazer esse mesmo passo aí no computador de vocês. E vamos lá, vamos escrever mais um programa. Nesse outro programa eu vou solicitar para o usuário 10 valores inteiros. E eu quero armazenar esses valores num vetor também, tá? Em seguida, eu quero verificar se algum dos valores fornecidos é igual a 30. E se for, eu vou imprimir a sua posição no vetor, ok? Então, qual a nossa abordagem? Nós vamos declarar um vetor que vai armazenar 10 valores. Nós vamos fazer a leitura dos 10 valores. Em seguida, vamos verificar se cada valor lido é igual a 30. Vamos lá? Muito bem. Estamos aqui novamente com o calango aberto.
Vamos agora escrever, declarar as nossas variáveis. Primeiro vou declarar a minha variável vetor para armazenar 10 elementos, ok? Então eu escrevo vetor entre colchetes 10. Vou declarar uma outra variável i, que vai ser o quê? O contador da minha repetição para. Eu vou usar um para referenciar cada elemento do vetor. Muito bem. Preenchimento do vetor, eu vou fazer o seguinte. Para i, que é o índice, a posição do elemento de 0 até 9, ok? Aumentando de 1 em 1, porque 9, o vetor tem 10 elementos. Então, o índice, a posição dos elementos está de 0 até 9. Então, para cada posição do vetor, ok? O que eu vou fazer? Vou ter um comando escreva que vai dizer, olha, digite ali um valor para vetor na posição i, ok? Aonde o i, na primeira vez da repetição é 0, segunda vez é 1 e vai de 0 até 9, ok? Em seguida, o que eu vou fazer? Leia o valor que vai ser armazenado na posição i do vetor. Isso dentro da repetição. Então, essa minha repetição, ela vai fazer o quê? Vai fazer a leitura dos valores do meu vetor, de todos os valores do meu vetor. Em seguida, o que eu vou fazer? Agora eu vou continuar o meu algoritmo. Eu vou fazer uma análise do meu vetor. Então, vamos lá. Novamente, olha o para aí. Quais são as posições do vetor? De 0 até 9. Então, vem um para i de 0 até 9. Ok? E o que eu vou fazer para cada elemento do vetor? Eu vou fazer a seguinte pergunta. Olha, se o elemento que está na posição i, ele for igual a 30, então, o que eu vou fazer? Fecha o então ali, fecha o se, perdão. Eu vou fazer o quê? Escreva a posição em que está armazenado esse elemento. Então, eu vou escrever ele na tela, achei na posição i. Perfeito? Esse é o nosso algoritmo. Tá? Então, se a gente executar, vejam lá, vou fornecer alguns valores ali como entrada para o meu algoritmo, tá? Primeiro está pedindo o valor para a posição 0 do meu vetor. Vamos lá, colocar um valor aqui, valor para a posição 1, para a posição 2, e assim por diante. Vamos fornecer os valores aqui para o meu vetor, certo? Ok, meu valor tem 10 elementos, então a posição, o índice varia de 0 até 9. E reparem, olha lá, ele mostrou as posições em que está armazenado o valor 30. Perfeito? Muito bem. E aí está o nosso algoritmo. Se vocês quiserem estudar, analisar com mais cuidado, está aí o nosso algoritmo para vocês testar aí, inclusive no Calango, tá bom? Vamos para outro exemplo? Olha lá, agora eu quero o seguinte, eu quero imprimir, eu quero gerar primeiro e depois mostrar na tela um vetor B. E esse vetor B, ele é o seguinte, ele vai ser obtido com a inversão de um vetor A, que contém 10 elementos inteiros. Tá joia? E os valores de A têm que ser fornecidos ali durante a execução do programa. Como assim? Vamos lá, mais ou menos assim. Se eu tenho o vetor A armazenando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o meu vetor B, ele vai ser gerado de tal maneira que ele vai guardar 10, 9, 8, 7, 6... Reparem, é o inverso do vetor A, tá? E qual a ideia aqui, pessoal? A ideia é vocês pensarem no mapeamento. Como é que o vetor B vai ser construído? Tem uma formulazinha por trás disso aí. E a fórmula é essa que vocês estão vendo aí. Na posição I do vetor B, eu vou armazenar o valor que está armazenado na posição 9 menos I do vetor A. Então, olha só. Na posição 0 do vetor B, eu vou armazenar o elemento que está na posição 9 menos 0, ou seja, eu vou armazenar o valor A9. Na posição 1, eu vou armazenar o valor que está na posição 9 menos 1 do vetor A.
ou seja, A8. Na posição 8 de B, eu vou armazenar o valor que está na posição 9 menos 8 de A, ou seja, A1. E assim por diante, ok? Essa é a nossa fórmula. E vejamos, está aqui o nosso algoritmo. Vejam lá, eu estou declarando dois vetores, o vetor A com 10 elementos, o vetor B com 10 elementos. E também eu tenho uma variável I, que vai ser o quê? O meu índice, indexador, aquele que vai ser usado para referenciar as posições do vetor. Então, olha ali o meu para. Para I de 0 até 9, ou seja, estou varrendo as posições do vetor, faça. Eu estou lendo um valor para a posição I do vetor A. Então, com esse para, eu estou fazendo o quê? Estou lendo todos os elementos do meu vetor, certo? Depois que eu sair desse para, eu já tenho o meu vetor A carregado. Então, o que eu faço? Agora eu vou construir o meu vetor B, né? E o meu vetor B, reparem, para povoar, colocar os valores nele, eu vou novamente usar um para, tá joia? E nesse para, I de 0 até 9, faça o quê? Na posição I do vetor B, guarde o valor que está na posição 9 menos I do vetor A. E, finalmente, depois que eu construir o meu vetor B, eu vou ter um novo para que vai ser utilizado para mostrar os elementos do vetor B. Reparem a execução do programa, eu forneci os valores do vetor A, ok? Nessa minha execução de 1 a 10, e ele mostrou o vetor B, que é justamente o inverso do vetor A. Tá joia? Tentem executar esse programinha aí na máquina de vocês, forneçam outros valores. Perfeito? Outros algoritmos que podem ser utilizados com vetores, por exemplo, se eu quiser a soma dos elementos de um vetor, o que eu faço? Soma recebe 0, e aí eu faço uma repetição. Para ir de 0 até 9, nesse caso meu vetor tem 10 elementos, faça a soma, é o que está na soma, mais o elemento que está na posição I do vetor. A gente já conhece esse tipo de algoritmo que faz a soma. Nós vimos em exemplos passados. Se eu quiser o menor valor de um vetor, assim, eu coloco lá, menor vai receber o primeiro elemento do vetor, que é o elemento que está na posição 0 do vetor. E aí eu coloco um para, uma repetição. Novamente, para ir de 0 até 9, ou seja, para cada posição do vetor, faça. Se o elemento na posição I for menor do que aquele que eu falei que é o menor valor, então o que eu faço? O menor valor passa a ser o elemento que está naquela posição I. Se eu executar esse algoritmo, eu vou ver que depois da repetição, a minha variável menor vai estar armazenando o menor valor do vetor. Muito bem, vamos então finalmente voltar para aquele problema da média, aquele problema lá do comecinho da aula. Olha só, queremos calcular a média das notas de 10 alunos e depois eu quero saber a quantidade de alunos que obtiveram nota maior que a média. Mas agora nós estamos munidos dos vetores. Vamos ver como é que ficaria o algoritmo? Vejam aí, o tanto que está mais simples agora. Eu estou declarando a variável soma das notas, a média das notas. Para armazenar as notas, eu tenho um vetor de 10 elementos. Eu tenho a minha variável contador, que vai ser utilizada para indexar os elementos do vetor. E a minha variável notas maior que a média. Vejam lá, eu tenho um para, ok? Contador de 1 até 10, eu estou lendo 10 notas. Faça, leia notas, índice contador menos 1. Professor, o que é esse contador menos 1? Reparem, contador, eu não estou variando de 1 até 10, mas o índice, a posição do vetor, ela varia de 0 a 9, ok? Então, quando o contador for 1, eu estou lendo o elemento que vai ser, o valor que vai ser armazenado na posição 0. Então, repare, eu tenho que sempre tirar 1 de contador para armazenar o valor na posição correta do vetor, ok?
Feito isso, o que eu faço? Eu guardo na soma das notas a nota que foi lida. Calculo a média e ali, posteriormente, para calcular a quantidade de notas maior que a média, o que eu faço? Um outro para... São 10 notas, então, para contador de 1 até 10, faça. Se a nota na posição contador menos 1, ou seja, se a nota do vetor naquela posição for maior do que a média, então o que eu faço? Aumento em 1 a contagem de notas maior que a média. E no final nós temos aí a quantidade de notas maior que a média. Pessoal, esse algoritmo funciona e é uma solução eficiente para esse nosso problema, ok? Vamos agora olhar um último assunto, tá, pessoal? Para encerrar nossa aula. Uma variável do tipo texto no Calango, na verdade, ela denota um vetor de caracteres. Opa! Um texto, na verdade, é um vetor, um conjunto de caracteres. E olha só que interessante, cada caractere desse texto você pode referenciar individualmente. Só que aqui, diferente dos vetores, você não usa aquela mesma notação de vetores, tá? Você tem que usar a função caractere texto, tá? Outra coisa importante, você não compara dois textos com igual igual. Isso não funciona, você tem que usar a função comparatexto. Vejam aí, se você escrever ali, por exemplo, frase é igual a cadeia, né? O texto teste, ora, isso aí é incorreto, não vai funcionar, tá? Você tem que, se você quiser fazer essa comparação, você tem que escrever assim, se compara texto, aí você passa para comparar texto, entre parênteses, os dois valores que você quer comparar, a variável frase e o texto, ok? E você tem outras funções para lidar com o texto, como tamanho texto, maiúsculo, minúsculo, tá? Apertem F1 aí no Calango e dá uma consultada nessas funções que você pode utilizar com variáveis texto. Eu coloquei aqui um pequeno exemplinho que mostra algumas dessas funções. E eu gostaria que vocês pegassem esse programinha, tentassem executar ele no Calango e depois estudassem outras funçõezinhas, ok? Basicamente, o que esse programinha faz? Eu tenho uma variável frase do tipo texto, ok? Eu tenho um comando ali, leia, para ler um valor para essa frase, ok? E reparem, eu tenho uma repetição aí do tipo para, que eu vou utilizar para mostrar cada um dos caracteres do meu texto. Então, o meu para, no caso, ele vai de 0, que é a posição do primeiro caractere, até tamanho do texto, e aí eu passo para a minha função tamanho do texto, a frase menos 1. É o tamanho do meu texto menos 1, ok? Essa é a posição do último caractere. E aí eu estou mostrando aí qual é o caractere que está naquela posição I, tá? Logo em seguida, eu mostro a minha frase em maiúsculo e minúsculo. E aí eu estou usando a função maiúsculo e minúsculo, tá joia? Reparem aí, no nosso slide, o resultado da execução desse nosso programa. Eu entrei uma frase, adoro algoritmos. E reparem, ele mostrou lá, ó, na posição 0 nós temos A, na posição 1 da frase nós temos D, vai assim por diante, ok? Até a posição 16, onde nós temos o sinal de exclamação, o último caractere da frase, e nós temos ali a frase em maiúsculo e minúsculo. Perfeito? Muito bem. Com isso, nós encerramos a nossa quarta e última aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? Continuem programando, escrevam programas. Lembre-se, o segredo da programação é a repetição, ok? Muito obrigado e bons estudos!